Com vocês no Pimenta Cast, Loriane Barsi. Ela é a prova de que a dor é o caminho para o propósito. Loriane tem uma carreira sólida no direito, mas sua maior força veio da maternidade de seu filho Mateus. Ela transformou a vulnerabilidade em poder e hoje inspira outras mulheres, ensinando a florescer no deserto. Coautora de Ruptura Feminina, ela nos mostra como reescrever o nosso destino. A história de Loriane você confere agora no canal Pimenta Cast no YouTube. Extraordinário e abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite. Se sinta em casa, eu aqui, Patrícia Pimenta, do Pimenta Cast, venho lhe convidar para mais um episódio, transformando o mercado editorial do nosso norte, trazendo o nosso norte com várias pedras preciosas para todo mundo. E você, está preparado? Se a palavra for assim, se sente. Fique à vontade, que agora a conversa é muito leve, é agradável, trazendo uma grande escritora do nosso norte brasileiro, falando sobre a essência, sobre a ruptura feminina. Esse livro tão falado, tão badalado, que vai ser estreado agora, nosso mês de agosto. E aí, preparado? Se a palavra for assim, começamos aqui mais um episódio do Pimenta Cast, o podcast mais quente do norte, com nossa amada escritora Loriane Barsi. Obrigada, boa noite. É uma honra estar aqui com você hoje, nesse cenário tão aconchegante. Uma honra é toda minha e de vocês aí de casa também. Loriane, vamos começar pelo seu nome. De onde surgiu que seus pais tiveram essa generosa ideia desse homem tão diferente, ao mesmo tempo tão agradável? Exatamente, eu pergunto pra minha mãe, por que você fez isso comigo, né? A minha mãe chama Loreni Barsi. E ela disse que achava muito bonito Mariane e queria um nome que parecesse com o dela. Então ela resolveu inventar Loriane. Mas o melhor de tudo isso é que nem meu pai nem minha mãe me chamam por Loriane. Chamam como? A minha mãe só me chama de Loriane, porque ela queria que fosse assim com Y. Mas o meu pai escreveu de outra forma. E meu pai só me chama de Ló. E aí, pra facilitar a vida, eu falo, gente, pode me chamar de Lou, que é mais prático, tá fica ótimo. Todo mundo mais à vontade, a gente resolve tudo assim. Que legal, que essência boa, né? Como muitas pessoas, às vezes os nomes dos pais ou das famílias foram colocadas com acréscimo. Eu falo sempre, é bacana isso. Exatamente. Já é um registro, uma marca. É sua marca. É a minha marca, tanto que eu nunca conheci uma Loriane. Eu também não. Mas vamos falar sobre a sua primeira infância. Nos conte mais sobre você. Como foi sua primeira infância? Eu sou nascida e criada aqui em Porto Velho, né? Sou rondoniense. A minha mãe veio do Paraná, bem jovem. O meu pai veio do Pará, né? Descendente de cabocla. Então, assim, eu sou literalmente aquela mistura, né? Aquela mistura, um pouquinho de cada. E eu nasci e me criei aqui, morei com os meus pais até os 2 anos, com os dois, mas eles se separaram, então eu fui criada pela minha madrasta e pelo meu pai, aqui na cidade mesmo. Entendi. E como foi sua primeira infância? A minha primeira aqui infância... Aqui em Porto Velho, de certa forma, tudo começando no nosso norte. A minha primeira infância foi muito leve, foi literalmente na natureza, então assim, né, vim da periferia. Meu pai gostava muito de sítio, muito de mato, e assim eu me criei. Então eu brincava nas árvores, a gente brincava de guerra de barro, andava descalça, escalava. Bem diferente de criar uma criança nos dias de hoje, né? Literalmente a criança raiz. Aquela que brincava com exatamente. Lama, que se divertia. Exatamente, aquela que tem 5 pontos na cabeça, 5 no queixo, 3 no cotovelo e 7 no pé. Nossa, um pouco de cada. Artista, bem arteira mesmo. Você estudou toda a sua parte, então, aqui em Porto Velho? Sim, estudei no Colégio Terra Nova, grande parte, né? Ensino fundamental e médio. Fiz faculdade aqui também, na São Lucas, sou formada em Direito. Direito, que legal. Mas antes de falar sobre a sua formação acadêmica, eu quero saber um pouco mais sobre a sua infância. Como era a tua família? Como foi, de certa forma, colonizadores de Porto Velho? Toda essa essência de trabalho? O que trouxe a sua família vir também para Porto Velho? Como foi essa jornada? O meu pai veio para cá com os avós, né? Com
a família toda migrou para cá, eram muitos irmãos. Ele trabalhava na Ceron, bem no início, então meu pai foi responsável por implantar energia, esses transformadores, assim, no eixo da BR até Guajará. Trabalhou bem no começo mesmo, fez parte realmente da história. A minha mãe veio também com a família, nessas questões de terras, né, de questões agrárias, de incentivo para a agricultura familiar, também com 5 irmãos, né, uma família grande, e se encontraram. A minha mãe, no primeiro momento, veio para o interior, veio descendo até chegar aqui na capital, e meus pais se conheceram aqui, passaram pouco tempo juntos. Eu não tenho muita lembrança dos dois. A minha lembrança de família já é mais velha, e aí com a minha madrasta e os meus irmãos nesse novo casamento. Entendi. Mas você teve contato com a sua mãe, mesmo com os seus pais separados? Sim. A minha mãe frequentemente me visitava, via me buscar nas férias, e eu sempre a via, né? Em junho, julho, meses de férias, e em dezembro. A gente sempre se falava por telefone, mas assim, hoje, né, a gente tem muito contato, mas é diferente, né? É diferente, porque aquela época não tinha o WhatsApp, exatamente, a comunicação não era fácil. Então, nós somos assim como se fôssemos amigas, sabe? A gente conversa, a gente se entende, mas realmente aquilo de ter uma mãe todo dia ali por perto me faltou. E essa foi uma parte que me doeu muito, né? E você crescer sem uma mãe, mesmo que você tenha uma madrasta, mesmo que tenha um pai, é algo que deixa um vazio, que deixa uma dor. E é difícil de você entender isso e de você curar essas feridas que ficam. E falando sobre essa dor, de certa forma, de toda essa essência, de não ter a mãe do lado, mas de certa forma ter uma representatividade. Como foi a jornada com a sua madrasta? A minha madrasta foi uma pessoa que me auxiliou, me incentivou. Meu pai viajava muito, né? Então ela acabou mesmo cuidando de todas as atribuições, né? Ia na escola, me levava para a escola, me ajudava a fazer atividade. Tava sempre ali coordenando as questões. Você tem mais irmãos? Tenho mais 2 meninos e uma menina, todos por parte de pai. Por parte de mãe eu não tenho. Então, assim, essa foi a minha família. Tivemos as nossas diferenças, mas assim, eu sei que tudo isso contribuiu, sabe, para a formação do meu caráter, para a formação de quem eu sou hoje, do meu crescimento. Que excelente. Agora, avançando um pouco, você falou pra gente que é formada em Direito. Como foi essa formação? Como você se viu nessa carreira? Então, justamente nessa situação de querer sair de casa, de querer ser independente, né? De estar indo ali para o mundo. Eu, como toda adolescente, estava meio perdida, queria fazer medicina, mas acabei passando enfermagem na Unir. E meu pai querendo incentivar, direcionar ali. E falou pra mim, você não faz direito, você vai ter muitas possibilidades, vai ter um leque, né? E o meu namorado, que hoje é meu marido, Neudo, na época já estava me apoiando também. E eu fui fazer direito, porque eu sabia que era uma ferramenta, era uma profissão que me traria um retorno rápido, que eu conseguiria ficar independente e começar a cuidar da minha vida. Aí você fez Direito, e aí você casou durante o curso ou posterior? Eu comecei a fazer Direito, e já namorava com ele. Quando eu estava no 4º período, mais ou menos, eu passei no concurso do Tribunal de Justiça, onde eu trabalho até hoje, né? Tomei posse em 2014 e casei. Depois que eu passei no concurso, eu já casei. E o meu marido também concurseiro, né? Passou para agente penitenciário federal. Nós casamos e já começamos a nossa jornada aí. Que legal. Então vocês primeiro namorado, acompanhando ali a faculdade, se casaram dentro do período da faculdade
E aí depois veio já os concursos antes do casamento. Um planejamento muito bem organizado. Sim, ele na verdade era bem exigente. Ele falou, não vou tirar você da sua casa e para te dar menos do que a sua família te dá, então você tem que estudar, tem que passar no concurso, se quiser casar. Foi uma motivação, né? Que bacana! Como é o nome do seu esposo? Neudo. Neudo, eu quero ter o privilégio no dia da inauguração do livro de conhecer. Que honra, né? Porque tipo, uma pessoa bem conforme, detalhista, organizada. Bem planejadora. Ele é cheio de metas e, enfim. E foi uma pessoa que me incentivou muito, né? Eu até falo isso no livro, porque eu não tive muita referência. Assim, o meu pai me deu todo o suporte material. Sou muito grata, minha família, né, minha mãe também, mas assim, eu não tinha alguém que falava, olha, se você for por esse caminho aqui, vai ser mais fácil, se você fizer dessa forma, vai funcionar melhor, então, se você seguir esse caminho, e ele foi essa pessoa, ele chegou, ele me acolheu, virou meu melhor amigo, me trouxe segurança, me deu conselhos e literalmente ali, meu primeiro cursinho para concurso foi ele que me ajudou a pagar, ele que me deixava, que me buscava, me dava carona. E colheu frutos. Sim, colheu. E eu ainda passei no concurso primeiro que ele. Uau! Que bênção, né? Eu falo que são resultados de estudo, é disciplina. Sim. Estudar para concurso ou para fazer faculdade ou para qualquer coisa, é disciplina. Se você tem disciplina, você consegue almejar e colher os seus frutos. Exatamente. Então, assim, esse foi o meu primeiro salto de crescimento, assim, né? Sair da periferia, vim conseguir conhecer novas pessoas. Você acaba estudando ali, né, algo de crescimento intelectual, espiritual. A gente tomava muito cuidado, assim, para amadurecer, até porque a gente casou jovem, né? Então, não é fácil, temos os desafios e é necessário que você fique firme, que você se cuide para que você mantenha uma família ali. Então a gente sempre foi muito cuidadoso nesse aspecto. E aí o tribunal também me trouxe muitos amigos, muitas pessoas especiais, novas oportunidades, né? E tudo vai agregando. Depois que entrei no tribunal também, eu fui cursar a pós-graduação da Emeron para a Escola da Magistratura. Então, foi mais um momento ali de, né, contato com juízes, desembargadores. Querendo ou não, rompendo ciclos, né? Rompendo ciclos. Rompendo ciclos. Sim. Por parte da família da minha mãe, eu acredito que eu fui uma das primeiras mulheres, né, aqui do norte que vieram a se formar. Então, das minhas primas, assim, acho que poucas se formaram, né, tiveram nível superior. Do meu pai também, eu fui uma das primeiras, né, a conquistar essa independência tão cedo. E, né, sempre fui muito ativa, sempre busquei as oportunidades, apesar de toda a dificuldade. E realmente foi uma ruptura, né? Muito grande, porque muitas das mulheres, às vezes, que estão na periferia ou que já estiveram, sair é muito difícil. Muito. E às vezes o maior alavanco que a gente pode dar na vida é com a educação. Exatamente. É com o posicionamento correto, é com a clareza de onde você vai chegar. Exatamente, assim, o meu pai sempre foi muito incentivador. Então, ele tinha curso técnico, né, trabalhava com eletricidade, nasceram na época. A minha mãe era costureira. A minha madrasta não trabalhava, ela ficou em casa com os 4 filhos. Então, assim, eu via uma realidade e sonhava com outra realidade. E é difícil você encontrar o caminho, porque você sem referência, você não sabe exatamente para onde ir, você não sabe exatamente como fazer. Você só sabe, a única certeza é que se você quiser mudar de vida, você precisa desesperadamente fazer alguma coisa e rápido. Então, esse primeiro rompimento, assim, foi, sem dúvida, um dos mais difíceis, porque ele me exigiu muita coragem, muita fé naquilo que eu não podia ver ainda, naquilo que eu não podia enxergar ainda. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que Deus sempre esteve comigo e que Ele sempre teve grandes planos. Excelente. Falando sobre quebra de ciclos e novos recomeços, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua maternidade. Como foi a sua maternidade?
já casada, né, com meu marido, tivemos desafios, chegamos a ter uma ruptura, também separamos um tempo, amadurecemos, casamos definitivamente e tivemos o Mateus, que é o meu presente de Deus, mas ele foi sem dúvida a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas foi num momento que eu não havia planejado. Deus já havia planejado, Deus sabia exatamente do que eu precisava, mas eu não sabia, então foi um susto. Porque meu marido muito, né, planejador ali, cheio de controle, né, de data e de controle. Não, primeiro a gente vai passar em outro concurso, a gente vai trabalhar mais, a gente vai fazer uma empresa e depois a gente vai ter um filho. E de repente Deus surpreendeu a gente com esse presente que foi o Mateus. E eu sempre quis ser mãe. O meu maior sonho sempre foi ser mãe, porque eu sabia que era a forma que eu encontraria cura, que eu encontraria aconchego. No começo foi assustador, mas já de pronto eu fiquei encantada. Eu falei, eu tô grávida, é um menino, tenho certeza que é um menino, e foi Deus que me deu. E foi a melhor coisa que me aconteceu. E como foi o planejamento com o seu esposo, que de certa forma você rompeu ele daquela bolha que ele estava organizado? Então para ele foi difícil. Até uma coisa que as pessoas não falam, né? Ele é um excelente pai, assim, sempre foi incrível, sempre me apoiou, esteve comigo em todos os momentos, mas ele se assustou, porque ele também veio de uma realidade diferente, ele também teve uma ruptura, né, de estudo, eu também. E também veio da periferia, veio da... interior do Ceará, né, então... Nossa, então ele vem de uma família cearense. De certa dificuldade. Exatamente. E veio procurar oportunidade aqui no nosso estado de Rondônia. De muita dificuldade, né, trabalhou desde os 12 anos, também uma história muito difícil, também muito batalhadora, uma família muito batalhadora. Então, nós éramos bem jovens, né? Eu tava com 26, 27, ele tava ali com uns 29, e a gente, no primeiro momento que ia ter aquela liberdade, que ia começar a construir uma vida mais tranquila, a gente teve a surpresa de um filho, que é uma grande responsabilidade. Então, ele ficou bem assustado, e foi bem no momento que ele começou a atuar como policial, e isso também tem um peso, tem uma carga emocional. E a nossa maternidade sempre foi difícil. Eu não sabia por que no começo, mas eu sabia que de alguma forma era diferente pra mim. No começo, eu achava que o problema estava em mim, que eu não estava sabendo ser mãe. As dores do passado, né? Os fantasmas vindo revisitar a gente. Os medos, né? Exatamente, insegurança. Eu me lembro que eu procurei uma psicóloga e falei pra ela, tem alguma coisa de errado comigo, eu não tô sendo uma boa mãe, porque a maternidade pra mim é muito mais difícil do que pra todo mundo que eu conheço. E eu chorava, assim, eu ficava desesperada, sabe? Meu filho com 1 ano, eu não sabia por quê, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente. E quando você viu algo diferente, que você foi procurar ajuda personalizada, que muitas vezes as pessoas têm dificuldades e ficam, às vezes, falando assim, é só mais um momento. Exatamente. É só comigo, né? Quando meu filho tinha 1 ano, ele teve um primeiro episódio muito marcante que foi um engasgo. Ele tinha uma espécie de flacidez maxilar. Então ele tinha bastante cealorreia, né, que é muita salivação. E dificuldade para mastigar, não tinha força mesmo. E aí ele engasgava, mas engasgava feio. De ficar assim, cheio de pontinha de sangue, cheio de petequia, sabe? Então, assim, foi muito assustador, porque ele tava ali se desenvolvendo, apesar de toda a dificuldade, né? A gente não tinha nenhuma situação, nem nada. Nenhum laudo conclusivo. Não, até porque o laudo do autismo, ele vem de 2 anos pra frente, né? E a gente nem tem muito conhecimento. E assim, antes. vem de 2 anos pra frente, vamos supor, de 2024 pra cá. Exatamente. Quem nasceu de 2024 pra trás... Exatamente. É outra realidade. Profissionais que às vezes estavam começando a fazer especialização, ainda mais no nosso estado, que é um pouco mais moroso a questão da saúde. Exatamente. O diagnóstico do autismo aqui em Rondônia especificamente, ele é muito recente. Você pode colocar em uns 5, 6 anos, né, com precisão a partir dessa idade. E no mundo também é recente, né? E eu percebi esse engasgo, ele retrocedeu, parou de balbuciar aquelas primeiras palavrinhas que era mamá, papá, ficou mais introspectivo e começou a chorar muito. E ele só chorava. E esses engasgos foram ficando cada vez piores. E eu tinha uma prima psicóloga, Ana Paula,
E um dia ela viu uma situação e falou assim, olha, né, tenta investigar, acho que tem alguma coisa. E aquele momento ali, ele tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos, me acendeu um alerta. E aí eu comecei a conversar com meu marido, mas homem, né? Geralmente, não, você tá exigindo muito, tá cobrando muito da criança, ele ainda é um bebê. E aí eu comecei a estudar, né? Porque o conhecimento liberta, né? O conhecimento transforma, ele né? transforma, ele é a fonte. Eu falei assim, não, eu não sei nem o que é autismo, então o que que é? Como é que eu vou saber? Fui atrás, fui assistindo vídeo, fui pesquisando e comecei a mostrar pro meu marido, olha, tá andando na ponta do pé. E meu marido, não, tá muito exigente, tá? Daqui a pouco tá ok, tá crescendo, não compara. Olha, eu chamei 15 vezes, ele não olhou, engasgou de novo, não tá falando. E aí fui apontando pra ele até que a gente chegou na pandemia. Quando a pandemia chegou, ele tinha acabado de fazer 2 anos. E uma semana... Ele tem 7 atualmente. Ele tem 7. Uma semana que ele tinha feito os 2 anos, veio a pandemia. Ele já estava na escola, ele começou a escolinha bem cedo por conta, né, a gente tinha que trabalhar e ele foi pra escolinha. E aí, como ele saiu da escola, houve um regresso, assim, muito acentuado. E aí eu falei, olha, a gente precisa procurar uma ajuda médica, tem alguma coisa que não tá certa. E aí meu marido, vamos esperar, essa pandemia vai passar. E eu sei que ele engasgou 3 vezes, muito feio, assim, sabe? Até que eu sentei na calçada, eu sozinha em casa, tinha que sair na rua do condomínio, pedir ajuda dos vizinhos, então foi muito traumático. Porque eu tinha receio, assim, eu tinha desespero, eu falava assim, não é possível que meu filho vai morrer engasgado nos meus braços e eu não vou fazer nada. E daí meu marido chegou em casa, eu tava sentada no chão da calçada com os vizinhos, eu chorando, desesperada. Um amigo nosso, um vizinho, o PRF, tinha socorrido ele, tinha feito uma manobra, porque meu filho sempre foi muito grande, alto. Então, até pra você virar e ter força pra conseguir fazer a manobra, né, pra desengasgar, e fora que na hora da energia, a gente às vezes acaba não tendo tanta flexibilidade, mas não é porque é por causa do desespero. E se comparar, tipo assim, isso aqui tá acontecendo de novo, em impotência. E aí, quando meu marido chegou, que ele se deparou com aquela situação, assim, eu vi no olho dele, eu vi na fisionomia dele, que naquele momento ele tinha entendido choque de realidade. Tudo que eu tava falando, tentando falar pra ele. E aí eu já fui pra brigar, e ele falou, não, me desculpa, você tem razão, e nós vamos procurar um médico. Era um sábado à tarde, na segunda-feira, ele falou assim, a gente vai procurar ajuda médica. Então, como foi, o susto foi muito grande, a gente já entendeu, olha, possivelmente ele é autista, a gente só vai querer saber o que a gente vai fazer pra ajudar ele. O meu medo era do meu filho morrer engasgado, então eu falei assim, eu vou fazer qualquer coisa pra que isso não aconteça com ele, e agora eu vou lutar com unhas e dentes. E já veio a primeira grande ruptura, porque naquele momento eu tive certeza que eu estava sendo uma mãe excelente, que eu estava percebendo que ninguém tinha percebido lá atrás. Então, assim, na verdade, eu não era, né, uma mãe doida, uma mãe neurótica ou uma mãe falha. Eu era uma mãe atenta que já estava observando muito bem o seu filho. E isso já me trouxe muito conforto, sabe? Muito aconchego. Não, e querendo ou não, a mãe, às vezes, do autista ou da pessoa que tem TDAH, ela se sente um pouco onipotente no começo, porque, assim, a sensorial não é a mesma. Exatamente. Não tem como ter um nível de comparatividade. Às vezes, vamos por até roupas. Se você coloca a roupa em um autista, uma pessoa que tem um TDAH um pouco mais alto, que é a roupa misturada, as cores, eles se sentem muito mais maus. Eles não deixam você colocar. Exatamente. Depois que eles começam a ter entendimento das cores. E o que acontece? Eu cresci sem mãe, então eu planejei, idealizei na minha cabeça que quando eu tivesse um filho, a gente ia estar junto e a gente ia fazer muitas coisas, e eu ia pegar, eu ia abraçar, eu ia apertar. E o meu filho não gostava, né? Ele tinha dificuldade, ele não aceitava toque, ele não era um bebê sorridente, ele não era um bebê de colo. O apelido dele era Poderoso Chefinho. Porque ele tava sempre assim, sabe, com ruguinhas na testa, com carinha de bravo. E geralmente o bebê é sorridente, é simpático, e meu filho não era. Então, assim, você fala, poxa, né, eu sonhei tanto com isso. E quando vocês descobriram que o TDAH, o autismo, 90% das vezes eles são hereditários, como foi a reação do seu esposo? Então, nós, com 2 anos, nós já começamos a terapia.
Já chegamos com isso bem tranquilo, fomos de segunda a sexta, procuramos tudo, já tiramos ali todos os nossos rótulos, todas as nossas limitações. E naquele momento a gente falou, olha, a gente não quer saber de placa, não quer saber de diagnóstico, a gente quer só aprender o que vai fazer o nosso filho ter uma coisa no futuro, que é o que? Autonomia. E aí no processo, a gente foi lendo, foi pesquisando, foi aprendendo, e o meu marido, coincidentemente, quando a gente se conheceu, né, no caso já tinha se passado mais de 10 anos, ele queria fazer medicina e ele não tinha conseguido passar na época, ele passou na Unir na primeira fase, não passou na segunda, mas ele começou a fazer faculdade de medicina na Unir e uma semana depois veio o diagnóstico do meu filho, junto com a pandemia. Isso. Então, assim, Deus novamente com uma coisa certa, na hora certa, do jeitinho que tem que ser. Então, já como estudante de medicina, né, ele buscou recursos mesmo técnicos e, né, a literatura, e também fortaleceu a questão emocional, até que ele falou pra mim, tem muitos pais que se diagnosticam autistas também através dos filhos, sabia? E eu olhei pra ele e eu brincava com ele antes, né? Eu falava assim, você é autista? E ele, não, você tá doida, para com isso, eu não gosto dessa brincadeira. E aí eu falei pra ele novamente, você também é autista, eu sempre te disse isso. E ele falou, talvez eu seja mesmo. Aceitou pra poder fazer ele começou a se entender, mas não é fácil. Então, a gente decidiu que toda a família teria que se cuidar pra ficar bem, né? Então, o meu marido foi estudar, foi, né, aprender cientificamente, tecnicamente, mas também procurou terapia. Eu também fazia terapia e também me cuidava. Você me falou que há 5 anos ele começou, também. Então agora que você comentou que ele tá no Cosme Damião, tá fazendo ele tá dentro da pediatria. Não, ele tá no último rodízio, né, que é o internato dele, pra se formar. Tá, Nesse momento ele tá na pediatria, inclusive é bem interessante, né, porque ele ajudou alguns colegas a diagnosticarem os filhos, essa experiência, né, já traz mais segurança e já traz, assim, novos conhecimentos, então ele tem bastante aptidão com criança, assim, é bem legal. Ver o tanto que ele se desenvolveu de casa para apoiar e ajudar outras pessoas que também precisam, porque é um desafio. Mesmo a gente tendo vários entendimentos, é um desafio. É um desafio. É um desafio. E, assim, é um desafio muito grande. Porque assim, a sociedade ela não sabe, né? Ela não tá preparada. E como você disse, é hereditário. Então, nesse processo, ele descobriu que ele era autista. Eu descobri que eu sou TDAH. E o meu filho é os dois, né? Ele juntou um pouco de cada. Ele é autista e TDAH, que geralmente já engloba tudo ali, né? Mas esse autoconhecimento, eu acho que é o que muda tudo. Porque às vezes você carrega algumas coisas que você acha que é uma falha no seu caráter, ou um traço seu de personalidade, mas não é. Então, quando a gente soube, quando a gente teve o diagnóstico, quando a gente começou a olhar com os olhos, né, de empatia, entender o porquê, como funciona, a gente conseguiu se entender como pessoa, conseguiu respeitar e aceitar o outro, né, no relacionamento, e a gente conseguiu dar um suporte sensacional pro filho. Com certeza. Porque o meu também, quando ele nasceu, ele teve uma certa dificuldade. Uma rigidez até do colo. Nasceu com 1,650 kg, era um bebê super pequenininho, e todo mundo brincava na incubadora que ele era antissocial. Ele não gostava nem que falasse com ele dentro da incubadora. E aí ele começou a perder peso com o fluxo dos outros bebês do lado, ali perto e tudo no berçário. E mandaram ele pra casa. Tipo assim, o médico falou, olha, leva pra casa, se der tudo certo, vai ficar tudo bem. Porque era o que tinha, e tá tudo bem. E aí levou, e ele era um bebê também, assim, que eu pegava no colo dele. Ele olhava assim, o máximo era ali a amamentação, e ele não aceitou a mama. Pela força da sucção, eles se estressam muito rápido com um processo igual. E até a parte sensorial mesmo, né, da pega. E aí quando ele deixava ele quieto, assim, era um momento melhor. Aí todo mundo brincava, você não tem menino? Eu falei, não sei o que é beber no colo. As pessoas falam assim, como foi sua maternidade? Eu falei, eu não sei como é beber no colo. Tanto que eu falo que eu não tive muita aptidão, não tenho até hoje com bebê pequenininho, porque eu não tenho aptidão. Porque o meu filho não ficava no colo. Então, eu também não conseguia amamentar. Isso no início foi algo que me doeu muito.
justamente essa questão da sensibilidade, dessa questão de, né, de ter essa flacidez no maxilar. E é o sonho de toda mãe amamentar, né? Mas depois você vai entendendo o porquê, você vai juntando as peças, físico sim, e tudo mais. e tudo vai fazendo sentido. E a gente tem um outro desafio aqui em Rondônia, né? Que é a questão dos profissionais, que a gente não tem tantos profissionais para o número de crianças autistas que a gente tem. É difícil conseguir, mesmo com o plano pelo Estado, então é mais desafiador ainda você conseguir, né, profissionais. Tem fila de espera. Teve terapia que eu tive que esperar 1 ano e meio para conseguir a vaga ali, sabe? E isso com recurso, com um pouquinho de informação, com um pouco de conhecimento. E quem não tem? Né? E isso aí já acende outra bandeira, já traz a gente para novos pensamentos, assim, para dificuldades reais que tem aqui, e não só na nossa cidade, né, que tem no mundo hoje. No mundo, e hoje, querendo ou não, nós do norte aqui, de certa forma, esses dias eu estava olhando os índices, até porque eu corrigi todos os capítulos do livro, e acaba que a gente vai se apaixonando pelas histórias e buscando a fundamentação teórica para clausurar todos os livros. E com isso, eu estava vendo a quantidade de pessoas diagnosticadas Sim. no norte é muito grande. É muito grande. É muito alta. É muito alta pela quantidade habitacional. Nós estamos equivalendo à região sul do Brasil. E você vê a dimensão, a dimensão, né, de pessoas e população. quantidade. Então, quando a gente olha isso, a gente fala assim, nossa, infelizmente, porque querendo ou não se comparando, pelo contrário, a nossa saúde melhorou muito nos últimos 10 anos, nossa saúde rondoniense, mas tem muito a que melhorar. Porque muitas pessoas às vezes não querem vir ou continuar no norte pós-formados, até mesmo pelo clima tropical, o excesso de calor, ou às vezes ganham outras propostas melhores no centro-oeste, ou são de outras regiões, vêm para cá para estudar, acaba fazendo internato e voltando. Então acaba que nós somos desassistidos. Exatamente. De quantidade de médicos. Exatamente. E acaba os especialistas acabam não ficando no nosso norte. Sim, hoje aqui, até pela faculdade, existem muitos clínicos, né, recém-formados, mas realmente especialistas, né, e profissionais, por exemplo, multidisciplinares, né, como TO, psicólogo, eles são escassos, principalmente pela quantidade, e muitos deles só atendem em particular, né? Apesar de ter a previsão legal no SUS e né, do Estado ter que oferecer esse tratamento para as crianças, o que a gente observa é que a realidade aqui é que essas crianças muitas vezes não conseguem um tratamento de qualidade ou um tratamento exatamente como deveria ser. Não consegue ter esses 7 anos de acompanhamento, porque o que os neurologistas explicam pra gente é que nos primeiros 7 anos ali, a criança é uma esponja, né? Ela tem a neuroplasticidade. Então é um tempo precioso que você não pode perder. Com certeza. E a neuroplasticidade, para quem tá em casa, eu vou explicar só um pedacinho do que é neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a forma com tudo que nosso cérebro é moldado. É como se fosse geralmente uma argamassa, uma massinha de modelar, que você tá na sua casa, que você consegue moldar. A neuroplasticidade cerebral é muito mais sobre a capacidade de se moldar. A gente sempre fala que a parte ética e não ética das pessoas é formada do 0 até os 7 anos. Exatamente. Após isso, ela é só mantida ou aumentada ou diminuída. Mas ali, o cérebro já se formatou. Ele tipo assim, se enrijeceu. E apesar dessa dificuldade toda, no meio de tudo isso, a gente mais uma vez decidiu usar a dor, né, a nossa experiência e transformar isso em algo melhor, em algo bom. Conhecemos muitos profissionais médicos, psicólogas, psiquiatras, assim, pediatras, todos fantásticos. E o meu marido hoje tem vontade de trabalhar na área da psiquiatria. Psiquiatria, exatamente, legal. E ajudando as pessoas, né? E ele fala assim, essas crianças estão crescendo. Quem que vai cuidar dessas crianças aqui no norte? Né? Se você não tem nem para atender uma criança, imagina para atender um adolescente. Daqui a pouco você não vai ter essa assistência. Então, assim, ele já tem essa visão. Essa mentalidade. Exatamente. E eu gosto dos óleos essenciais e achei essa ferramenta para também cuidar tanto das crianças quanto das mães. Porque as mães nesse processo, elas ficam
sozinhas, né? Elas têm que seguir aquele padrão da sociedade de ser forte, de estar ali, invencível, cuidando da casa, do marido, Continuando do filho. projetando, trabalhando. Exatamente. E de repente, ela se enxerga completamente perdida, completamente sobrecarregada, porque ela cuida de todo mundo, mas não cuida dela mesma. Sim. E essa montagem que a gente fala sobre a neuroplasticidade, a mãe acaba se alimentando da dor do filho ou deixando ele mais vulnerável a ser uma criança mais frágil. Ou a mãe também, às vezes, com a neuroplasticidade do filho do 0 a 7, ela deixa uma criança mais forte. Uma criança que ela sabe que precisa continuar, mesmo tendo alguma índice de incapacidade. E achando uma dica muito importante para você de casa, mãe, pai, ou uma pessoa que às vezes contrata um jovem que percebe que ele tem um TDAH ou autismo, porque às vezes o diagnóstico ele vem tardio. Muitas pessoas agora na terceira idade da vida, depois dos 40, ele começa a ter o diagnóstico. Sim. Uma dica muito grande é ver qual habilidade manual que a pessoa faz. Geralmente todos nós temos habilidades, mas a pessoa que tem o autismo ou o TDAH, ela se habilita em alguma área, alguma esfera da vida. Às vezes pode ser algo manual, pode ser algo digital, tem pessoas que são altamente intrusivas, boas em comunicação, e aí você vai se moldando. Então é uma fase para você que é recrutador de empresas, que vê um adolescente que tem essa dificuldade, às vezes de memória, mas ele é bom em técnico manual. Então assim, não é certeza, mas ele pode sim ter um TDAH ou um autismo. Sim. E as pessoas questionam, né? Ah, mas como você tem TDAH? Como que você é autista? Se você passou no concurso, se você fez faculdade, se você, né, fez pós-graduação. Mas as pessoas, elas não têm conhecimento. E às vezes elas deixam de buscar também, porque não é algo que incapacita, não é algo que limita. Só que é algo que exige um esforço muito maior. Exige muito de você para que você consiga o que as outras pessoas conseguiriam de forma mais fácil. Então, isso me acendeu uma luz, sabe, sobre compartilhar a minha história, sobre falar para outras pessoas, sobre dividir com outras mães. E foi difícil. Foi uma nova ruptura, porque eu tava em casa, imersa ali no filho, na rotina, naquela sobrecarga. Meu marido trabalhava e fazia faculdade para, né, ajudar a gente a ter uma vida melhor e para ser médico. E eu ali trabalhando no tribunal, mesmo que com horário reduzido, mas a gente tinha acabado de sair da pandemia. Meu filho sempre aprendendo alguma coisa ali e se desenvolvendo, mas sempre com esse auxílio de muitos profissionais. Então eu entrei nessa imersão completa, sabe? Eu preciso fazer o meu melhor até os 7 anos, eu preciso cuidar, eu preciso dar suporte. E quando eu vi, eu já não conseguia nem respirar mais, literalmente. Eu tive 2 crises de ansiedade, de chorar muito. Eu fui pro hospital na pandemia, eu quebrei o dedinho do pé na geladeira. E o médico falou pra mim, você vai ter que ficar 60 dias sem dirigir. E aí a minha cabeça, como que eu vou fazer com meu filho para levar ele na terapia sem dirigir 60 dias? Meu marido não pode. E aí eu vi que eu tava precisando de ajuda, que eu precisava me cuidar. Quando a gente fala em ajuda, principalmente, eu sempre falo que a mãe do autista ou pessoa que tem TDAH, algum distúrbio neurocerebral, indiferente qual seja, ela tem que ser uma mãe, uma família assistida. Sim. Porque o desgaste é muito maior. Por exemplo, pode ser algo simples, que é para você simples. A alimentação do dia a dia. Muitas crianças com 6, 7, 8 anos, eles conseguem se alimentar sozinhos, sem um adulto por perto, e tá tudo bem. Às vezes, isso para uma pessoa que tem TDAH ou autismo, já é algo muito dificultoso. Tem que ser assistido, tem que ser para não ter um engasgo, tem que ser para isso, e aí vamos por a jornada do dia a dia, a simples jornada, às vezes de vestir uma roupa, acaba sendo exaustão, porque é todo dia supervisionada. E a supervisão, ela precisa ter um cuidado maior. Precisa. E é exatamente isso. Hoje meu filho tem uma vida sociável ok, né? Frequenta escola, se desenvolveu bastante, aprendeu a pular, aprendeu a pedalar, as coisas de criança. Com quantos anos o seu aprendeu a pedalar? Agora, ano passado. Acho que foi no começo do ano. Foi no finalzinho do ano passado para agora, já com 6 anos. O meu aprendeu a pedalar com 7 para 8 anos.
Foi tipo assim, nossa, eu uau, chorei. agora! Então, eu chorei Geralmente de com felicidade. 2 aninhos, né? Sim, os meninos pedalavam no condomínio e ele corria atrás. Aquilo, nossa, acabava comigo, assim, eu chorava, meu coração, assim, de mãe, gritava. E o filho, vamos pedalar, e fisioterapia, a gente tentava. Então, no dia que ele andou sozinho, nossa, foi um dos dias mais felizes da minha vida. O dia que ele andou de bicicleta, eu aprendi a andar de bicicleta muito cedo, né? Mas, enfim. Não podemos comparar. O que eu percebi é justamente isso, que cada um tem o seu tempo, que cada um tem a sua história, que a gente precisa aceitar e respeitar o momento de cada um. Se tem uma coisa que ficou muito clara pra mim nesse trajeto, assim, é que quando os pais, eles não conseguem aceitar o diagnóstico, quando eles não conseguem entender aquilo ali, tudo se torna mais pesado, tudo se torna mais difícil e a resposta, ela demora mais pra vir. Então, quando você se abre, quando você tira essa carga de preconceito, quando você tá ali, não, ele é assim, e tudo bem, eu sou assim, nós somos assim, e o meu filho só se deu conta, né, de que ele é autista esse ano. E aí ele me questionou assim, mamãe, mas por que eu sou autista? Por que eu sou diferente? Então foi um momento que a gente chegou pra ele e falou assim, porque todas as pessoas são diferentes. Nós somos uma família atípica. O seu pai é autista, você é autista igual o papai, a mamãe é TDAH e tá tudo bem. Nós somos uma família como outra qualquer, a gente trabalha, a gente estuda, a gente brinca e nunca deixe ninguém dizer que você não pode ser o que você quiser, porque você pode. Então, esse apoio, sabe, esse cuidado, esse amor, ele é a base, ele é fundamental. Porque quando tem aquela rejeição, quando tem aquele receio, fica tudo mais difícil, sabe? Então, é isso, deixar fluir. Deixar as coisas acontecerem e fazer um dia após o outro. Sem cobrança e tá tudo bem. Exatamente. Mesmo não estando. Quer dizer, tá tudo bem, que palavra a mais, que frasezinha mais medíocre, vamos colocar assim. Mas não tá tudo bem. Mas você vai fazer tá tudo bem. Exatamente. E faça o seu melhor naquele dia. Eu só tinha uma preocupação, assim, que era algo fundamental pra mim, que era a questão dele ser uma pessoa autônoma, dele ter autonomia pra fazer as coisas de vida diária, aquilo que você falou, porque muita gente não sabe, mas o autismo, né, ele engloba a sociabilidade, a parte motora, e pode ser que englobe também a parte intelectual, em maior ou menor grau. No caso do Matheus, o intelectual dele é preservado, né, ele tem até algum hiperfoco em biologia, vida animal, né, natureza, então ele é expert nessa parte. A parte motora é mais prejudicada, tanto a parte da coordenação motora grossa e fina para escrever, para vestir roupa, para comer. E a sensorial dele também deve ter também, tem algumas diferenças. Então, assim, as pessoas não imaginam, né, que para tomar um banho você tem que falar 15 vezes, para vestir a roupa você tem que pedir. Ajudar. Ele não consegue, até hoje ele precisa desse apoio para tomar banho, para se vestir, para comer, e ele é uma criança já de 7 anos, então às vezes claro que a gente não vai comparar o desenvolvimento de uma criança com a outra, mas algumas aprendem mais cedo. E era só isso que a gente queria, que ele fosse autônomo, que ele pudesse brincar com as outras crianças, que ele pudesse comer, que ele pudesse se desengasgar quando ele precisasse. E graças a Deus, aos 4 anos, ele adquiriu esse reflexo, né? Então, pra gente já foi um momento de paz, de tranquilidade. E quando ele, nesse começo de independência, porque a independência deles, ele vem pausada, não é tudo junto, numa fase. São marcos e não fases. São mágicas. Quando você começou a escrever o livro, né, o seu capítulo lindo, maravilhoso, cheio de coisas para anotar para as mulheres e homens e todas as idades que queiram adquirir esse livro tá lindo, gente. Não é porque a editora Pimenta redigiu, não, mas tá cheio de detalhes. Então, eu percebi um pouco antes de escrever o livro que eu tinha conseguido cumprir a minha missão ali com ele. Porque naquela confusão de ajustar a terapia, de conseguir vagas, de mudar de uma clínica para outra, eu tive uma situação desconfortável em uma clínica. E num momento de muito cansaço, eu voltei pro carro com ele e eu simplesmente comecei a chorar. E aí ele falou, mamãe, por que você tá chorando?
Aí eu falei, filho, olha, você não vai mais fazer terapia aqui, aconteceu uma situação e a gente vai ter que procurar uma outra clínica. E ele falou assim pra mim, mas mamãe, é por minha culpa que a tia não quer mais ficar comigo? Eu falei, não, filho, não tem nada a ver com você. Você é um garoto maravilhoso. Foi por uma coisa que a mamãe disse e uma situação que não pôde ser resolvida. E eu chorando muito. E ele olhou pra mim, que é difícil ele parar e olhar, e ele falou assim, mamãe, tá tudo bem, você não precisa ficar devastada. E aí eu olhei pra ele, aquela criança ali, me consolando e usando essas palavras, sabe? Olhando pra mim, e aí eu chorei mais ainda. E eu não conseguia parar de chorar, porque eu tava vendo ali claramente sentimento, que ele tava demonstrando o sentimento, que ele tava reconhecendo, que ele tava entendendo tudo que tava acontecendo e que ele tava me dando uma baita de uma lição. E eu, sem saber o que fazer, eu falei, filho, vamos comprar um chocolate. E ele falou, sim, um chocolate pode ajudar muito nessas horas. E aí eu chorei mais ainda. Super técnico. Não, pode ajudar. Vai te trazer um grau de ocitocina, chocolate, com um pouquinho de estrogênio junto. Vai te trazer um equilíbrio. E daí eu falei assim, ele não precisa mais de mim na mesma intensidade que ele precisava antes. E ele tá me deixando isso bem claro. Ele tá me dizendo que tá tudo bem, que ele… Calma, eu tô começando, mamãe, desaforando ali. Então foi um momento que eu falei, opa, né, talvez eu esteja sufocando, talvez agora seja a hora de eu tirar ali o tanto de assistência que eu dou, sair um pouquinho de perto, de cima e deixar ele ter as próprias experiências dele, resolver os próprios conflitos dele e ter autonomia, né? Porque a gente quer que o filho tenha autonomia, mas muitas vezes a gente limita essa autonomia, né? A gente dificulta. Sim, e essa autonomia é muito interessante, né? Como eu tenho várias pessoas que são meus clientes, tanto na área de leis quanto na área de livros, eu olho muito interessante que cada um tem um perfil diferente. Sim. Aí quando eu começo a conversar com a pessoa, que a gente começa a entrevistar ali para fazer o livro ou para fazer a lei, organizar a parte estrutural, a gente olha assim e fala, uau, como é possível, né? E aí, eu almoçando com alguns clientes esses dias, eu olhei, se deparei e falei… Aí a pessoa mesmo falou pra mim, olha, fulano me falava que talvez eu tinha TDAH. Aí eu falo, eu não posso laudar, né, logicamente, mas eu falo assim, olha, traços leves, moderados, você tem. E é tão importante, porque a gente entende também. Sim. Que cada um tem uma maneira diferente de fazer. O diagnóstico, ele é fundamental para a pessoa, ainda que na vida adulta, sabe? Porque faz muita coisa fazer sentido. Nessa jornada de estudar para concurso, né? De casar, de ter filho, de ir trabalhar no Tribunal de Justiça. Sempre conquistando tudo com muita dificuldade. Depois a situação do autismo, né? Ter que reduzir jornada e ter que conciliar ali trabalho com terapia, com casa. Então, assim, tudo que já era difícil ficou um pouquinho mais difícil. E a sobrecarga, ela foi ali inevitável. Então, tinha um sofrimento meu por achar que eu não estava dando conta, de que eu precisava dar mais, que eu precisava fazer mais, de que eu não era, né, tão capaz. E aos poucos, principalmente com o conhecimento sobre o autismo do meu filho, com o meu autoconhecimento, né, com o meu diagnóstico, eu vi que na verdade não era, né, falha de caráter, que não era preguiça, que não era determinada coisa, que realmente é algo que existe, que interfere na vida de muitas pessoas e que faz toda a diferença. E que o acompanhamento poderia me ajudar a conseguir caminhar, mas de uma forma mais leve. Entendi. Porque não é que a gente não consiga, mas é porque a gente tem ali um gasto de energia muito grande para fazer aquilo. E isso pode levar a lugares muito ruins, né? Muitos. E querendo ou não, é um desgaste. Sim. Desgaste físico, desgaste mental. Muitas das vezes a gente fala assim, nossa, mas por que tanto desgaste? Porque realmente, quanto mais repetitivo for a função que você faça, indiferente qual seja, você vai ter mais desgaste. Pode ser algo muito simples. Por exemplo, né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho dificuldade em parar para organizar minha mesa de produção, de trabalho. E às vezes tem pessoas que não conseguem trabalhar se a mesa não estiver organizada. Exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem, mas quando você se conhece, você tem ferramentas, você tem mecanismos,
para você fazer aquilo ali de uma forma que não seja dolorosa para você, que você consiga entregar no prazo certo, que você consiga, né, chegar no horário certo, que você consiga ter qualidade de vida. E nessa questão, os óleos essenciais vieram para me ajudar muito, né? Na pandemia, uma vizinha, já com a situação do meu filho, me falou: você conhece óleos essenciais? E aí ela me indicou uma pessoa que conhecia, que era a Eriadna, que era uma aromaterapeuta, massoterapeuta aqui da cidade, maravilhosa, inclusive. E foi quando eu comecei a usar, e quando eu vi o potencial de uma gota, de como aquilo me lembrava a minha infância, me trazia de volta o meu momento presente, me fazia abrir as vias aéreas. Nossa! Maravilhosa. Tem aqui na minha bolsinha, ó. Eu amo o de tangerina. Eu falo que o de tangerina, ele me remete à minha infância. Uhum. Me dá um frescor, uma leveza. Tangerina é um dos exemplos mais claros de óleo essencial, né? Que quando você começa a descascar ela ali, que vai pulando aquelas gotículas ali de óleo, você inevitavelmente já tem esse aroma e você já faz aquela inalação ali, já deixa a cozinha ou o lugar que você tá todo aconchegante. Inclusive nós aqui no Brasil, né, somos produtores de óleo de tangerina, dos óleos cítricos de uma forma geral, em grande escala. Até mesmo por causa do solo, né? Nosso solo, por ser um solo super aquecido e um pouco arenoso com argiloso, ele acaba produzindo as melhores plantas cítricas do nosso mundo, produzido no Brasil. E vindo aqui pro norte, né? Trazendo as pedras preciosas do norte, né? A gente tem a copaíba, o breu branco, a melaleuca. Temos as raízes. Agora nós temos a baunilha amazônica. Uau, né? Essa não. A baunilha amazônica. É bem interessante, assim. Eu sou suspeita para falar e hoje já tem muita pesquisa, muito estudo científico, né, que comprova o bem-estar, até questões mesmo de saúde que podem auxiliar. Hoje a aromaterapia ela já está inclusa no SUS, né, no Brasil, como uma forma integrativa de medicina, de apoio, né, de assistência à saúde. Então, eu e meu marido temos essa ideia de unir, né, a medicina tradicional, a medicina integrativa e devolver ao mundo, principalmente ao norte, principalmente aqui em Rondônia, tudo que a gente já teve de bom. Isso é importantíssimo. Lol, quero agradecer seu espaço aqui e fazer um convite para vocês todos de casa, que em breve, agora agosto, já temos lançamento desse livro maravilhoso, que vai ser na Câmara Municipal aqui do nosso estado, dia 6/7, às 19h30. Então, todos vocês já se sintam convidados. Vão ser 15 mulheres à altura de um grande livro, contando vários depoimentos de várias esferas diferentes, falando sobre TDAH, sobre autismo. Tem mulheres lá falando sobre violência doméstica, várias, porque se a gente começa a falar aqui, infinidade de assuntos e trazendo empreendedorismo ao mesmo tempo. Exatamente, os olhos, eles me possibilitaram empreender. Como eu sou servidora pública, tenho um filho, né, que exige uma demanda maior de atenção, para que eu pudesse construir um negócio, seria difícil, né? Mas a Doterra, ela me deu essa possibilidade de iniciar um negócio com custo baixo e com uma possibilidade de lucro maior, fazendo em tempo parcial, né? Sem que houvesse prejuízo nenhum com o meu trabalho e principalmente que fosse algo que tivesse propósito, que eu pudesse impactar muitas vidas. E utilizar ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Fazer o uso contínuo. Então eu uso, eu compartilho, eu divulgo, eu trabalho com isso e hoje ajudo outras mulheres a empreenderem, a cuidar dos seus lares e a trabalhar com isso também. Que máximo. Muito obrigada pelo seu tempo de qualidade aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade, esse projeto lindo, essa iniciativa, né? Nós aqui no Norte acabamos ficando muitas vezes esquecidos, né? Isolados, longe de literaturas importantes, às vezes. Muita gente aqui não tem instrução ainda, infelizmente, não tem até o acesso à educação ou a um projeto como esse. Então, essa atitude sua, né, essa editora que você está lançando aqui, ela abre muitas portas. Assim como abriu para mim, que nunca imaginei, né, escrever como coautora um livro ou tá aqui num podcast. Eu sei que muitas vidas serão impactadas e sei que tem uma futura geração aí
que tá vindo, que vai colher muitos frutos do seu trabalho, da sua iniciativa. Você que eu conheço a história também, que eu sei o quão é forte, o quão é batalhadora, lutadora, e o quanto a sua coragem tem impactado a vida de mulheres, né, às vezes até vulneráveis aqui na nossa região. Então, se isso não é um presente de Deus, se isso não é um legado, eu não sei o que é. E em nome de todas essas pessoas, de todas essas mulheres, eu te agradeço muito pela sua vida, pelo seu trabalho. Obrigada. É geralmente eu que faço as pessoas chorarem. Mas obrigada pelas suas palavras. E eu quero falar algo assim que quando eu comecei o projeto, a gente começa um projeto, às vezes assim, quando é editorial, é algo que mexe com a educação, é algo que é formiguinha, trabalho de formiguinha mesmo, sabe? E é um projeto que é todos os dias, não tem Patrícia sem editora, não tem Patrícia sem falar de podcast, não tem Patrícia sem falar de instituto de leis, não tem a Patrícia sem falar da essência dela. E eu sou muito grata, porque da forma como eu faço, é como a forma que eu gostaria de ter sido acolhida, é a forma como eu gostaria de ter sido assistida. Então, como eu vi a possibilidade de trazer pessoas de essência clara e bonita para a literatura, para ficar gravado dentro da literatura. Nós não temos uma literatura, até o momento não tínhamos, vamos trocar as palavras. Exatamente. Assistida no nosso norte, e agora nós temos essa possibilidade. Não só uma literatura, esse podcast é muito mais sobre para falar, para mostrar de uma certa forma no audiovisual, para quem não consegue ler, não consegue ter a assertividade da leitura. Exatamente. E trazer um contexto de falar assim, olha, todos nós podemos, homens, mulheres, dar jovens. Voz às histórias, né? As histórias. E desde da capa ali do livro, todas as vírgulas eu gosto sempre de assistir, colocar o meu dedinho, falar porquê, igual a escolha das pedras preciosas do norte, que a sua edição é a turmalina azul marine, que é muito conhecida em Guajará-Mirim, que é a divisa com a Bolívia. Foi tudo uma escolha que eu falei assim, eu preciso de algo diferente, eu preciso de algo com muita essência, muita energia, trazendo a nossa essência da nossa terra. E foi uma escolha muito assertiva, viu? Ficou lindo. Parabéns, eu me sinto muito lisonjeada de fazer parte desse projeto. Obrigada. E quando as pessoas viram a capa do livro e depois viram o núcleo, eles falaram, uau, eu não me esperava tanto. Uau. Eu confesso que eu fiquei surpresa positivamente, assim, eu já achei que ia ficar fantástico, mas quando eu vi, eu falei, uau mesmo. Ficou incrível, assim, muito melhor e maior do que eu imaginava. E graças a pessoas como você, né, outras mulheres têm chances de ter voz, de ser ouvidas e de fazer coisas que jamais imaginaram. Então, você é um instrumento de Deus. Amém. Você, com certeza, foi escolhida para impactar muitas vidas e você faz isso com maestria. Amém. Amém. Pessoal de casa, eu vou deixar meu muito obrigado por tudo e falar para vocês que a segunda e a terceira edição já está marcada. Segunda edição do projeto Ruptura Feminina vai ser em outubro e a terceira edição em dezembro, trazendo grandes pérolas. São 45 mulheres a nível de estado, 15 no primeiro, 15 no segundo e 15 em dezembro. Nós temos vaga ainda para candidatura, porque não é assim, é você ir, você tem que trazer a história, ou analisar a história para ver se ela tem um contexto para gerar impacto, porque ali a gente não está falando sobre valor comercial. Nós ali temos deputadas, nós temos vereadoras, nós temos de todas as profissões, médicas, nós temos pessoas da OB, de todas as classes sociais. Nós estamos falando sobre a coletividade, sobre o que a minha história pode ajudar ou apoiar alguém lá no futuro. Obrigada, gente. Boa noite. Extraordinária, abençoada, boa noite. Mas a gente não pode falar boa noite assim. Esse podcast só tem uma coisa que é... Como é que a gente fecha esse podcast com chave de ouro, então, uma Patrícia? oração. E quem perfeito. Ora por nós é o nosso convidado. Maravilha. Por nós e todo o nosso elenco de estúdio. Que honra, então. Vamos lá. Faça a sua palavra, fique à vontade. Deus, Pai, o Senhor que nos escolheu, que nos desenhou desde o ventre, Senhor que é tão bondoso e maravilhoso, eu peço, Senhor, que o Senhor, de todas as formas, toque no coração de todas aquelas pessoas, principalmente daquelas mulheres, daquelas mães, daquelas, Senhor, que ninguém imaginou
aquelas que não têm apoio, mas aquelas que precisam do teu toque, aquelas que precisam te conhecer, aquelas famílias, Deus, que precisam do Senhor mais perto e da sua vontade. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê força, que o Senhor dê coragem, que o Senhor dê proteção e que, acima de tudo, que o Senhor dê fé, que o Senhor dê visão, para que elas consigam, em teu nome, levantar e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada pela sua oração radiante. E que tudo possa ser feito da melhor forma possível. Vou ficando por aqui. Meu muito obrigada a todos vocês aí de casa que nos ouvem, que nos veem, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Se você não se cadastrou, se cadastre lá no canal, fique à vontade. E olha, venha fazer nome juntamente com esse time. E não é só do Norte, nós temos hoje escritores de todo o mundo. Temos de Portugal, temos de Lisboa, temos da França, temos agora uma nova integrante da Suíça, trazendo repertório feminino com excelência. Um prazer imensurável, eu, Patrícia Pimenta, pelo Pimenta Cast, o podcast mais quente do Norte. Seja muito bem-vindo, um abraço, até breve.